Oi, Oi, Felipe. Isabela. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo ótimo também. Como é que tá nessa quarentena aí? Todo Muito mundo preso em trabalho, muito casa, né? quarentena. Uma quarentena bem animada. Bem Muito animado, trabalhando trabalho. bastante, né? Estudando, fazendo o que a gente pode fazer enfim, ocupar nosso tempo de uma maneira útil também. É tanta notícia negativa que a gente tem ouvido, né? Tanta coisa tumultuada aí que é bom a gente também interagir, assim, trocar uma ideia. Um Com prazer estar certeza. aí com você. Prazer é nosso de ter você. Bom, gente, o pessoal está entrando e a gente está começando agora a nossa segunda live dessa série de duas lives extraordinárias por conta da edição da medida provisória 927 no dia de hoje. A gente acabou uma live agora com a Ana Silvia Pinto Coelho, que é professora da Uniceub, advogada, sócia de escritório, mestre em Direito pela PUC Minas, e a gente está tendo o prazer de receber o Felipe Bernardes, que é juiz do trabalho, aprovado em primeiro lugar. Eu sei que você tem uma história bem bacana e ia te pedir para contar um pouquinho de você para os nossos seguidores, porque você é a primeira vez que a gente tem você aqui no New Law, né? Então, para a gente é um Verdade. prazer. Queria que você falasse um pouquinho de você antes da gente entrar no tema da nossa live mesmo. Bom, falar sobre mim, eu sou juiz de trabalho aqui no Rio já há 7 anos, então já tenho 7 anos de magistratura. Eu fui servidor do Tribunal Regional do Trabalho também, fui oficial de justiça durante 4 anos e meio, né, antes de ser magistrado. Então eu tenho um total aí de 11 anos e meio já de justiça do trabalho. Entrei bem jovem, assim que eu terminei de me formar, eu entrei, graças a Deus. Enfim, sinto que eu tenho vocação, sinto que eu estou no lugar certo, né? E eu sinto que é um momento muito tumultuado, muito turbulento. Eu assisti a live de vocês, a live da Silvia, aliás, parabéns, foi excelente, a live muito boa, informações muito boas mesmo, assim. Enfim, é um momento que é muito tumultuado, muito turbulento, né, para os operadores do direito na área do direito do trabalho. Eu até estava no Instagram agora olhando e aí vi um tipo de um videozinho, um meme assim, né, brincando sobre a situação do advogado trabalhista hoje, que mostrava um gatinho assim, o legislador, e o gatinho ficava do lado perdido, assim. Tamanhas são as modificações tão grandes que estão acontecendo uma atrás da outra, né? Mas a gente está aí, na medida do possível, para tentar colaborar, o pessoal que está ouvindo aí, para interagir e tentar passar um pouco da nossa visão, da nossa experiência, do que a gente puder ajudar aí. Estamos aí nessa solidariedade também, que o momento exige muito isso, eu acho, né? Solidariedade em todos nós aí, para superar essa fase tão difícil aí que a humanidade está passando, né? Realmente, eu acho que é a pior crise da nossa geração, sem sombra de dúvida. Eu também acho que a gente não vai esquecer isso tão cedo, né? É, Vai virar livro, vai virar história, vai virar música, vai virar conto, vai virar tudo. com certeza. Sinceramente, assim, eu estou otimista, estou esperando, se Deus quiser, que esse mês ainda eles consigam descobrir alguma vacina, alguma cura para essa doença, né? E essa situação vai se resolver logo. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Mas, por enquanto, nos cabe fazer a medida preventiva, né? Então, a quarentena. E aí buscar, eu acho que quem está em casa, como é o caso de muitos aí que estão em teletrabalho, eu acho que é o caso de buscar fazer atividades que deem prazer, para fugir um pouco dessa ansiedade coletiva que está muito grande também, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso também. Sem dúvida. E o que aumenta a nossa ansiedade é a edição de medidas provisórias assim. Sim, Tanta novidade em um campo tão sensível. Imagina o empregado vendo o que aconteceu. Na verdade, a medida provisória 927, ela tem a data de ontem, um domingo. Eu não me lembro de ter visto uma medida provisória passada num domingo, mas enfim. também não. Queria que você retomasse com a gente, Felipe, logo, para a gente já endereçar o assunto da nossa live, a sua visão sobre essa medida provisória. O que para você, qual foi a razão da edição dela? O que nela te chama mais atenção, assim, nesse primeiro momento, de uma forma mais superficial? Depois a gente vai aprofundando com o pessoal os temas específicos. Como é que você viu essa edição? Vocês, na Justiça do Trabalho, já tinham alguma ideia de que isso ia acontecer ou não? Sim, era certo que alguma medida ia ser tomada, se esperava já alguma coisa, pela situação de catástrofe, né, que a gente está passando, que é uma situação que impacta a economia, impacta os empregados, impacta os empregadores também, a gente sabe, impacta todos, o governo também, né? E a primeira curiosidade que eu tenho com relação a essa medida provisória é que ela representou um fato inédito no direito constitucional brasileiro, né? Porque ela foi editada num domingo, e o segundo fato inédito é o fato de que ela foi revogada, um dispositivo foi revogado via Twitter, né? O que é uma situação inédita no Brasil. Aí a gente tem esse duplo fato histórico constitucional. Mas, brincadeiras à parte, né, a gente esperava assim, alguma coisa com relação a modificações. Né? O que se esperava, realmente a Silvia falou, eu concordo com ela, era uma situação de redução de carga horária com redução correspondente do salário, proporcionalmente. Isso era talvez o mais esperado pelos empresários e pelos operadores da área trabalhista em geral.
acabou não vindo isso, né? E acabou vindo o dispositivo, o artigo 18, que foi o dispositivo mais polêmico, que desde manhã, quando eu acordei, eu também tive acesso quando eu acordei, eu dei uma lida superficial inicialmente na medida provisória. Eu achei toda ela muito razoável, eu achei toda ela muito boa, assim, muito pertinente, algumas medidas um pouco difíceis, um pouco, digamos, um pouco não muito simpáticas em alguns pontos, mas necessárias. Mas essa medida específica do artigo 18, que foi revogado, que era a situação justamente da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, e aí sem o pagamento de salário para o empregado, é uma medida que, além dos aspectos jurídicos envolvidos, que a gente pode conversar aqui, a parte constitucional também disso, os aspectos sociais e econômicos que vão decorrer disso, né? Porque isso certamente vai virar uma cascata, uma bola de neve, porque sem empregado consumindo, quer dizer, ele não tem fonte de sustento, né? Isso não gera, ele não consegue consumir também nada, a empresa vende menos e aí vira uma bola de neve que tende a destruir tudo realmente. Mas felizmente, graças a Deus, prevaleceu o bom senso, parece no Palácio do Planalto, pelo menos com relação a esse ponto, e parece que a coisa vai ser encaminhada talvez de uma outra forma, que a gente não sabe exatamente como ainda, mas alguma coisa diferente está por vir com certeza aí. Então, só retomando, esse artigo 18 dizia que o empregador poderia suspender o pagamento do empregado por até 4 meses se esse empregado estivesse fazendo um curso, não é um curso telepresencial. Ou exatamente seja, isso. Em um momento de dificuldade, o empregado não só não vai receber o sustento, como ainda é obrigado a tentar aprender alguma coisa no meio dessa confusão, desse caos, dinheiro para comprar comida. Sim. Não, e a grande crueldade desse dispositivo é o fato de que, assim, talvez do ponto de vista do empregado, por mais paradoxal que possa ser eu dizer isso, talvez fosse mais vantajoso nos termos que estava o artigo 18, talvez fosse melhor para o empregado que ele fosse dispensado. Porque sendo dispensado, ele teria acesso a sacar o fundo de garantia, os depósitos existentes no fundo de garantia, e receber também seguro-desemprego. E da forma como foi colocado, era uma forma até perversa, porque o trabalhador ficaria sem salário e sem qualquer outra verba, sem acesso a fundo de garantia, sem acesso a seguro-desemprego, que seria bastante perigoso, né, em termos de caos social que isso poderia gerar. Então, assim, esse é o aspecto prático que eu entendo que seria mais complicado. Mas, além disso, a questão jurídica também, né, porque seria uma questão de forçar, digamos assim, o trabalhador a manter um vínculo, por mais que a previsão seja através de um acordo, esse ponto a Silvia falou, explicou muito bem, concordo com ela, um direito do trabalho, a vontade do empregado durante o vínculo de emprego, ela é muito relativizada porque a gente sabe que o trabalhador não tem condições efetivas de discutir com o patrão de igual para igual. Isso pode acontecer em alguns casos de altos empregados, claro, mas não na grande massa trabalhadora do Brasil. Né? E simplesmente essa suspensão seria uma espécie de imposição, então, de o trabalhador ficar vinculado a um contrato de trabalho, né, sem nada receber. Né? Então, e também sem convenção coletiva, sem norma coletiva em geral. Né? E essa é uma outra discussão também constitucional, porque a gente sabe que a nossa Constituição, lá no artigo 7º, ela prevê o princípio da irretutibilidade salarial. O salário não pode ser reduzido, né, salvo se houver previsão em norma coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. E tem um artigo da CLT, a Silvia citou muito bem, o artigo 503, que autoriza, em tese, a redução de 25% do salário em caso de força maior. Mas essa redução de 25% realmente não foi recepcionada pela Constituição. Isso é um entendimento que é unânime na doutrina, na jurisprudência. Então, qualquer redução de salário somente por negociação coletiva. Agora, tem uma discussão que talvez surja, talvez à medida que venha na próxima medida provisória, e a gente vai discutir isso daqui, é a discussão se poderia haver uma redução do salário hora, porque a Constituição prevê, então, que não pode reduzir salário, e aí muitos vão entender, talvez realmente a maioria vai entender que essa redução, então, seria a redução do salário nominal, ou seja, não poderia se reduzir o salário que o empregado recebe no mês, né? E grande maioria dos empregados, eles são mensalistas, recebem um salário mensal, mas também é possível, também é sustentável, também existe a tese de que essa redução seria do salário hora. Ou seja, se houvesse uma redução proporcional da jornada de trabalho, então o empregado, em vez de trabalhar, por exemplo, 8 horas, trabalhasse 6 horas, ele teria uma redução aí de 20% nesse caso do salário, proporcionalmente à redução da carga horária. Então, essa é uma tese também que é sustentável e que talvez a gente tenha que discutir isso no futuro breve, porque talvez seja a medida que o governo venha adotar aí para substituir o artigo 18. Então, a redução de carga horária com a redução de salário. Mas o fato é, o empregado ele tem que ficar resguardado de alguma forma. Muito bem, eu estava falando então sobre a situação do banco de horas, então, que é uma situação também em que se previu aí esse banco de horas com prazo muito mais dilatado, aí 18 meses para compensação. Isso quer dizer, então,
que essas horas, esses dias que forem perdidos agora, eles podem ser compensados aí dentro do prazo de 18 meses. É um prazo bem mais amplo do que o prazo normal. A Isabela conseguiu acessar aqui, não sei se ela vai participar, imagino que não, a internet não deve estar muito estável lá, e eu vou seguir tocando por aqui então a live. Infelizmente, sem a Isabela, ia ser bom a gente trocar uma ideia aqui, mas a gente vai fazendo conforme deu aqui, né? Outra situação que preocupou um pouco as pessoas, mas não me preocupou tanto assim, porque nesse ponto a medida provisória foi razoável, é a questão dos exames médicos, a questão de saúde do trabalho, segurança do trabalho. A previsão que veio aqui é a previsão de que os exames médicos ocupacionais, clínicos complementares, exceto os demissionais, eles vão ficar suspensos durante o período de calamidade, né? Essa aqui é a previsão que veio na MP. Bom, essa previsão não me parece tão nefasta, tão prejudicial e tão preocupante, porque a própria MP ela prevê o seguinte, ela prevê que na situação em que o médico, o coordenador do programa de controle da saúde, ele perceba, ele entenda que existe um risco real para a saúde do empregado, os exames eles vão ser realizados, os cuidados vão ser feitos. Então até faz sentido, porque claro, né, todos os médicos agora, todos os serviços médicos, eles vão estar focados na questão do combate à epidemia, do combate ao vírus, né, e não faria sentido realmente fazer exames de rotina em pessoas que não apresentam nenhum problema de saúde, ou nenhum risco mais iminente de problema de saúde. Mas é claro que se o médico percebe que é uma situação em que há um risco à saúde desse trabalhador, então nesse caso tranquilamente o médico vai fazer o exame. Houve essa ressalva na medida provisória, então esse ponto não me preocupa aqui muito. O ponto que preocupava mais é o ponto então do direcionamento para a qualificação, em que haveria a suspensão do contrato de trabalho durante 4 meses e aí sem pagamento de salário. E essa seria uma medida sem precedentes, né? Seria uma medida sem precedentes. A Ana Silvia entrou aí, assisti a live dela, foi excelente, por sinal. Parabéns, Ana, pela sua live, eu assisti, foi muito boa mesmo. E, enfim, com relação aqui a esse direcionamento para a qualificação. Então, com relação à qualificação, seria uma medida inédita no Brasil, no direito do trabalho brasileiro, porque o que a gente tinha anteriormente, tem ainda, é o artigo 476-A da CLT, que prevê uma suspensão do contrato de trabalho entre 2 e 5 meses, para que o trabalhador possa participar de um programa de qualificação profissional, né? Essa é a previsão do 476-A, que é uma previsão que exige norma coletiva, ou seja, somente após acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho seria possível que houvesse esse tipo de negociação para suspensão. Mas o detalhe mais importante aqui é que nessa hipótese do 476-A da CLT, que é uma hipótese, portanto, que a gente ainda tem vigente, o governo federal ele paga uma chamada Bolsa de Qualificação. E essa Bolsa de Qualificação está prevista na Lei 7998 de 1990, que é a Lei do Seguro-Desemprego. Ou seja, seria uma espécie de pagamento de antecipação do seguro-desemprego. Tanto que se o trabalhador ficar desempregado depois, né, e não atingir nova carência para receber o benefício do seguro-desemprego, ele fica sem poder receber o seguro-desemprego. Certo? Então o que acontece aqui é isso. O que acontece aqui justamente na situação anterior do 476-A, o empregado não ficava desguarnecido, porque o empregado tinha a Bolsa Qualificação, ou seja, ele ia ficar sem trabalhar 2 a 5 meses, ia participar de um programa de qualificação, né? O empregador ia estar desonerado nesse período, não ia pagar salários, mas o empregado ia ter o apoio do governo, né? com essa Bolsa de Qualificação que se equipara ao seguro-desemprego. Então essa medida faz sentido, né? Agora, a forma como veio prevista no artigo 18 da MP, que já foi anunciada a revogação aí através do Twitter, né, essa situação específica da medida provisória é uma situação em que simplesmente o empregado ficaria desguarnecido, ou seja, todo o peso social dessa situação da crise econômica que a gente passa em função da epidemia, da pandemia do vírus, todo o peso seria suportado pelo trabalhador, unicamente pelo trabalhador, né? O que não parece justo. É claro que o empregador, a gente compreende, a gente entende, a situação de muitas empresas é crítica, muitos estão realmente com dificuldade, né? E é claro que esse é o momento do governo entrar mais forte, né? Esse é o momento, então, de políticas assistenciais, políticas de complementação de renda, né? Como está sendo feito em vários países do mundo, da Europa, por exemplo, no Reino Unido, na França, na Alemanha. Os próprios Estados Unidos também anunciaram medidas também envolvendo políticas assistenciais, políticas de renda mínima para as pessoas que estão sem trabalhar. É isso que tem que ser feito, uma redução fiscal. É claro que isso, eu não sou economista, evidentemente, mas isso gera um impacto econômico para as contas do governo? Sim, sem dúvida. Gera um impacto econômico muito grande, gera uma situação em que talvez o déficit público ele vá aumentar bastante,
mas esse é o momento de se preocupar com vidas, né? E não se preocupar com as contas públicas, né? Então, o endividamento público, certamente tende a aumentar nesse período, né? E vai aumentar e tem que aumentar mesmo, né? E depois se corre atrás do prejuízo, né? Mas a forma como veio no artigo 18, realmente todo o peso ficava no trabalhador, e isso acabaria também, claro, tendo um impacto nefasto na economia. Então, eu acho que realmente o Palácio do Planalto teve muito bom senso em suspender, em cancelar esse artigo, né, da medida provisória. E lembrando que é um artigo que entrou em vigor hoje, eu não sei quando é que eles vão publicar em diário oficial, imagino que hoje ou talvez amanhã, né, e a medida provisória ela vai revogar o artigo da medida provisória, né, porque a gente sabe que o legislador, isso é uma matéria até de direito constitucional, o legislador ele não pode declarar inconstitucionalidade retroativamente de um dispositivo legal. Assim como o Poder Executivo não pode, por exemplo, editar uma medida provisória em caráter retroativo, por exemplo, dizendo que essa medida provisória nunca teve vigor, ou cancelando a vigência dela com efeitos retroativos. Isso não pode ser feito pela lei. Então, qualquer declaração com eficácia retroativa, declaração de inconstitucionalidade, só pode ser feita pelo Poder Judiciário. Somente o Judiciário pode fazer isso, né? O que a gente espera, então, é que o legislador amanhã, talvez depois de amanhã, não se sabe, mas que a Presidência da República, no caso, existe uma nova medida provisória revogando esse dispositivo, né? Teoricamente ele vai ter entrado em vigor aí, ficado em vigor durante 1, 2 dias, e é claro que do ponto de vista prático ele não gerou nenhum efeito nos contratos de trabalho, porque não deu tempo para isso, né? Foi tudo muito rápido, foi tudo muito dinâmico. Outra situação importante aqui da MP 927 é uma espécie de moratória do Fundo de Garantia. Então o Fundo de Garantia de março, abril e maio desse ano, por essa MP se considera uma espécie de moratória, de modo que o empregador ele vai poder recolher essas competências de forma parcelada, em 6 vezes de forma parcelada, até o final do ano. Então isso acaba dando um alento aí financeiro para os empregadores que estão com dificuldade, né? E é isso que tem que ser feito, quer dizer, esse tipo de desoneração, tanto fiscal quanto trabalhista, quer dizer, os encargos que incidem, é isso que o governo tem que atacar, porque é isso justamente que vai desonerar e facilitar que continue existindo atividade econômica, né? É isso que tem que ser atacado aqui, e não simplesmente colocar esse ônus social todo sob as costas do trabalhador, né? Bom, o que a gente espera aqui então, talvez seja uma nova medida, né? Uma nova medida provisória, tanto para revogar o artigo 18 e para criar alguma situação substitutiva, né? E possivelmente então o que a gente espera é uma situação em que possa haver uma redução de carga horária, uma autorização para que o empregador reduza a carga horária, concomitantemente com uma redução do salário mensal, mas assegurado o salário hora. E certamente isso vai dar uma grande discussão do ponto de vista da sua constitucionalidade. A gente vai ter uma discussão tremenda com relação a isso, né? Porque para muitos certamente essa vai ser uma situação em que vai ser ferido, que vai ser violado o dispositivo constitucional que exige convenção coletiva, norma coletiva para redução de salário. E para outros, a gente pode ser defendida a tese de que, na verdade, a Constituição assegura uma irredutibilidade do salário hora, né, e não do salário mensal em si. Então, se houvesse uma redução da carga horária, né, mas assegurado o salário hora, não haveria inconstitucionalidade, né. O fato o momento realmente é muito delicado, o momento é muito tenso, né, para empregadores, para empregados, para a sociedade civil, para todo mundo, né, para todo mundo. E, enfim, certamente a gente vai ter novidades ainda, outras medidas provisórias para regulamentar essa situação. Eu espero particularmente que essa situação se resolva o quanto antes. Acho que todos nós, né, a gente reza aí para que a situação se resolva, para que descubra uma cura para essa doença e que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Mas enquanto isso a gente vai tocando o barco da forma que é possível. A Josi perguntou aqui, mesmo que atinja o mínimo legal. Aí o salário mínimo legal pelo menos deveria ser assegurado, né? Essa seria uma outra discussão, quer dizer, se a carga horária ela é reduzida, mas será que pelo menos o mínimo legal teria que ser assegurado? E seria possível sustentar que o salário hora em si não poderia ser reduzido, mas se, digamos, um trabalhador que receba um salário mínimo, né? O trabalhador recebe um salário mínimo, por exemplo, e trabalha 44 horas semanais. Digamos que o empregador, se vier essa medida provisória, digamos que o empregador reduza reduza a quantidade de horas trabalhadas de 44 para 30 horas semanais, um exemplo. Tá? O que poderia haver aí seria uma redução proporcional do salário mensal, ou seja, vai ser mantido o salário hora, né? Digamos que o salário hora seja, sei lá, 7, 8 reais. Né? Esse salário hora vai ser mantido, talvez isso implicasse até que no final do mês fosse menos do que o mínimo. Porque o salário mínimo ele é garantido pela Constituição para uma jornada de 44 horas semanais.
né? Então, se o empregado trabalha num tempo parcial, trabalha num tempo de 20 horas, por exemplo, ou 25 horas, o que a Constituição assegura para ele é o mínimo proporcional à quantidade de horas, né? E não o salário mínimo integral. Então, certamente, aqui a gente vai ter esse tipo de discussão. Eu, particularmente, acredito que numa situação de calamidade como essa, uma situação de força maior como essa, talvez fosse possível, sim, admitir esse tipo de redução do salário mensal, desde que assegurado o salário hora, quer dizer, desde que com a redução, portanto, da carga horária. Mas, certamente, muita gente, talvez a maioria, vai entender diferentemente e vai dizer que não é possível a redução do salário nominal mensal, né? Mesmo com redução de jornada, o salário mensal não poderia ser modificado, tá? Certamente esse tipo de discussão a gente deve ter, porque essa deve ser uma medida que deve surgir aí na próxima medida provisória que vier aí para substituir, para revogar o artigo 18 e trazer uma outra medida possivelmente no seu lugar, beleza? Então são esses pontos, né? A gente conseguiu trabalhar os pontos principais aqui da medida provisória, todos eles, né, praticamente aqui. O ponto mais polêmico realmente acabou sendo revogado e a gente tem que aguardar aí cenas dos próximos capítulos, aí o que vai acontecer no futuro. Eu me coloco à disposição aqui da Isabela, que não sei se está conseguindo assistir, mas me coloco à disposição aí para fazer. A Drica perguntou se eu compreendo que nessa situação poderia ser feito sem participação do sindicato. Ora, se houver uma... Assim, para que tenha a redução do salário em si, tem que ter a negociação coletiva, tá? Isso está expresso no artigo 7º. Agora, se a gente adota a tese que eu estou defendendo aqui, que é uma tese de que a Constituição assegura a irredutibilidade do salário hora e não do salário mês em si, né? Se a gente pensar nessa tese, então seria possível sim por acordo individual. Quer dizer, um acordo individual pelo qual o trabalhador e patrão combinassem uma redução de jornada com a redução proporcional do salário, né? Essa é uma tese que é totalmente sustentável. Não estou dizendo que é a única, não estou dizendo que é a mais correta, mas certamente dá para sustentar, né? E talvez pudesse defender, então, sem participação do sindicato. É claro que o mais seguro para o empregador sempre vai ser a participação do sindicato, né? Então, chamar o sindicato para conversar, né? Isso pode ser feito através de uma notificação, através de uma mensagem, estipular um prazo de 48 horas, por exemplo, marcando uma reunião para conversar com o sindicato e chegar a uma solução negociada. Então, certamente a solução conversada, a solução negociada, especialmente na negociação coletiva, vai ser a melhor solução sempre, né? Mas eu não descarto absolutamente a possibilidade também de ser feito através de um acordo individual, desde que venha previsto na medida provisória futuramente aqui, que a gente acredita que possa vir, tá? Enfim, então eu vou fechar por aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. A Fernanda falando que as empresas vão quebrar e tudo, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui interessante. O sindicato às vezes inviabiliza negociações, isso pode ser verdade, né? E uma situação interessante, se o sindicato, por exemplo, se recusar, digamos que o sindicato ele se recusa em negociar, né? Isso aí seria uma situação de uma quebra de boa-fé objetiva, né? Porque a recusa de negociação ela até pode acontecer, mas desde que haja uma justificativa plausível para isso. Num momento de crise, num momento, por exemplo, em que há uma crise tremenda como essa que a gente está passando, é claro que os sindicatos, os atores sociais envolvidos, eles têm o dever sim de negociar, né? Então, se o sindicato não quiser negociar, a gente poderia aplicar a solução que a CLT traz, que é a solução que envolve a negociação direta com os empregados, né? A CLT prevê que o sindicato representa os empregados, na sua falta a federação, a confederação, e numa situação como essa, em que o sindicato, por exemplo, se recusasse a negociar de forma sem justificativa plausível para isso, seria possível então que a negociação fosse feita com uma comissão de empregados, ou seja, uma comissão de empregados diretamente daquela empresa, negociando com o patrão. Seria possível também essa solução, tá? Caso houvesse algum empecilho na negociação com o sindicato. Mas o mais recomendável, sem dúvida, é que haja certamente a negociação entre empresas e sindicatos, ou entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores, né? Seria o meio mais interessante para colocar os sujeitos, os atores sociais em contato, conversar e chegar a uma solução negociada, tá? Beleza. Bom, gente, então é isso. Infelizmente a Isabela não conseguiu participar aqui da maior parte da live, né? Mas me coloco à disposição aqui dela. Espero que a gente possa fazer uma outra aí, talvez quando vier uma outra medida provisória, que eu acredito que venha. Eu vou fechar por aqui então esse nosso bate-papo. Foi um prazer, né? Eu vou compartilhar aqui no Stories para salvar a live, tranquilo. E a gente volta a se falar aí muito em breve, se Deus quiser. Desejo muita força a todos vocês, né? Que a gente possa ter muita força nesse momento difícil, nesse momento dessa situação tão surreal que a gente vive, que parece uma ficção científica, mas eu tenho certeza, tenho fé em Deus que essa situação
ela vai se resolver muito antes do que a gente está imaginando e muito antes do que está sendo previsto aí. A gente vai encontrar uma cura, vai encontrar uma solução, ok? Fique com a minha energia positiva aí, com essa mensagem de esperança, e a gente se encontra muito em breve, se Deus quiser. Grande abraço!